Então, eu vou dar aqui minha boa tarde a todos, porque alguns companheiros eu não tinha dado boa tarde. Boa tarde a todos. Hoje, dia 21 de agosto de 2021, estamos iniciando o nosso curso das Epístolas de Paulo. Mas antes de fazer a prece, eu quero lembrar a todos do nosso Setembro Verde, que vai acontecer agora em setembro, às quintas-feiras, será sempre às 19h30. O mês de setembro tem 5 quintas-feiras. Então, nessas 5 quintas-feiras, nós vamos ter palestras voltadas para a sustentabilidade. Então, eu gostaria de convidar a todos para participar. Esse é um tema muito atual. Estamos falando sobre as questões que envolvem o nosso planeta, o meio ambiente e a nossa sobrevivência, né? Então, eu queria até que vocês divulgassem o cartaz. Eu mandei o cartaz e mandei o PDF com os temas de cada dia e o nome do palestrante. E uma outra divulgação que eu fiz também, que eu mandei para vocês, foi do nosso curso do livro Diversidade dos Carismas, que vai começar assim que acabar a Gênese. Se a Gênese terminar semana que vem, vai ser logo no início de setembro, né? Vai ser sempre das 5 às 6h10. Essa obra é uma obra em volume 1 e volume 2 do Hermínio de Miranda. Quem não puder comprar o livro, eu mandei o PDF para vocês. E nesse PDF tem os 2 volumes, em sequência, terminando o primeiro volume, vê o segundo. Quem puder comprar o livro, agora o livro novo é um livro só. Os 2 volumes têm dentro dele. Como o meu é antigo, foram 2 volumes separados. Agora, quem comprar o livro novo é um livro só. E o PDF está lá que eu mandei para vocês, tá? É o nosso curso do livro de Hermínio Miranda, é um livro muito bom, é uma das obras, grandes obras da literatura espírita. Ele vai abordar questões de mediunidade, animismo e tudo que envolve a doutrina. Muito bom para quem trabalha com mediunidade. É um verdadeiro tratado sobre mediunidade, tá bom? Então vai ser quinta-feira, às 5 horas, de 5 às 18h10. Então vamos agora iniciar o nosso estudo. Eu vou pedir para a nossa irmã Denise fazer a nossa prece de abertura. Pai querido, de infinito amor, infinita misericórdia, pedimos, Senhor, sua autorização para iniciarmos os estudos da tarde de hoje, agradecendo a todas as oportunidades que temos para refletir, para estudar, para compreender as mensagens do Evangelho do Cristo, que é o nosso caminho, que é a verdade e a vida. Que possamos, Senhor, cada vez mais conseguirmos forças. Nós lhe pedimos que nos auxilie a extrair força de dentro de nossos corações para que possamos continuar firmes, decididos no propósito de chegarmos até os seus braços, Pai. Obrigado mais uma vez e esteja conosco, hoje e sempre. Vamos iniciar o estudo do nosso livro. Quem está com o livro é página 77. E vamos começar no primeiro parágrafo, que diz assim: nessa epístola, que é a Epístola aos Gálatas, o apóstolo faz um significativo registro que é repetido por muitas pessoas. Então está lá na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A colocação paulina pode ser interpretada
pela ótica material, pois ele foi apedrejado, considerado morto e arrastado para fora de Listra. Então, quando Paulo diz, desde agora ninguém me quiete, porque trago do meu corpo as marcas do Senhor Jesus, há várias interpretações em relação a isso. Uma delas é a questão material mesmo, não é? Porque as pessoas podem dizer, ele está falando das cicatrizes que ele tinha das várias vezes que ele foi agredido. E não foram poucas as vezes que ele foi agredido, né? Então, nós podemos fazer essa interpretação pela ótica material, pois ele foi apedrejado e considerado morto e arrastado para fora de Listra. Vamos dar uma olhadinha aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 20. Atos é o primeiro livro depois de João. Capítulo 19, versículo 20. Desculpe, deixa eu ver aqui. Atos 19, 20. Desculpe, mas aqui está errado, eu não tinha visto antes. Deixa eu ver aqui. Não, não é Atos 19, 20, não, gente. Houve algum erro aqui. Deixa eu ver aqui só um instantinho. Peraí, um instantinho. Não, aqui ele foi essa citação aqui, ele colocou, mas ela não está adequada, não. Então, não está em acordo, não, tá? Não está em acordo, não. 19 e 20, não. Ele deve ter errado na hora da citação. Então, fecha aí, esquece, depois eu vou procurar e corrigir. Então, ele diz aqui, a colocação paulina pode ser interpretada pela ótica material, pois ele foi apedrejado, considerado morto e arrastado para fora de Listra. Então, esse Atos 19 e 20 não é isso, não. Depois eu vou procurar e corrigir. Literalmente, poderia ser interpretada como as marcas das cicatrizes dos flagelos a que foi submetido. Então, a gente pode perceber o seguinte, quando ele diz, desde agora ninguém me inquiete, porque trago do meu corpo as marcas do Senhor Jesus, nós podemos interpretar, como eu disse antes, há várias interpretações. Uma delas seriam que essas marcas seriam causadas pelas cicatrizes das surras que ele levou. Tudo bem. Champlin também considera que os legalistas gálatas jactavam-se da marca na carne, ou seja, da circuncisão. Então, outros já achavam que essas marcas não eram cicatrizes de se levar uma surra, era aquela marca da circuncisão. Já voltando para aquelas práticas materiais, não é? Que somente aqueles que fizessem a circuncisão eram considerados realmente discípulos.
Mas, na realidade, não é isso que caracteriza um verdadeiro seguidor de Jesus, ser circuncisado ou não. Nós já até estudamos isso. São as marcas externas, né? Porque tem muita gente que acha que, eu só vou ser, por exemplo, eu só vou ser considerado um filho de Deus se eu for batizado, se eu tiver seguido os rituais. Então, há várias explicações para essas marcas. Daí Paulo enfatizar outro tipo de marca, já por ele definida na sua colocação: Cristo vive em mim, cuja compreensão Emmanuel amplia para o aspecto espiritual. Então, gente, há várias formas de interpretar isso. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Se o cidadão é católico, ele pode dizer que a marca do Cristo nele é o batismo. Que como um cidadão batizado é considerado um verdadeiro cristão. Porque se ele não for batizado, ele é pagão. Não tem isso da Igreja Católica, que a criança, quando nasce, precisa ser batizado. Então, para o católico, pode ser o batismo a marca do Cristo. Para o evangélico, existem algumas religiões evangélicas, algumas denominações, que batizam também. A pessoa é mergulhada numa piscina, não é? Aquilo que faz com que a pessoa seja considerada um seguidor. Na casa espírita, pode ser algumas casas que você só será considerado trabalhador desta casa se você fizer um determinado curso. Não tem isso? Porque aí você recebe o crachá. Aí eu pergunto, para você ser considerado um trabalhador do Cristo, você precisa ser batizado? Na pisma batismal quando nasce? Não. Você precisa ser mergulhado lá no Rio Jordão, como os evangélicos fazem? Você precisa ter o crachá? Não. Basta seguir os ensinos de Jesus. Percebeu? E Paulo fala aqui, ele descarta todas essas marcas. Ele diz, a minha carta é, eu vivo no Cristo, o Cristo vive em mim. Para ele, essa é a marca do Cristo. E aí, esse texto que está aqui, que é do Vinha de Luz, capítulo 8, eu não vou ler, porque nós já lemos. Nós já lemos em aula anterior, que é o texto chamado Marcas. Eu não vou ler esse texto novamente. Está lá do Vinha de Luz, capítulo 8, tá? E no Cartas de Paulo, na página 382. Nós já lemos, eu não vou ler. Então, eu trouxe um outro texto para a gente desenvolver essa ideia de Paulo. Porque Paulo abre mão de tudo isso. Abre mão do batismo na pia batismal, que a Igreja Católica faz. Abre mão do mergulho lá no Rio Jordão, que algumas igrejas evangélicas aqui no Brasil, como não tem Rio Jordão, tem uma piscina que mergulha o cidadão, né? O cidadão bota roupa, mergulha lá o cidadão. E algumas casas espíritas têm lá os cursos para você ser trabalhador da casa. E você é o crachá, é a marca. Eu não estou aqui fazendo a crítica, eu só estou colocando as coisas que nós, né, colocamos para definir o que seria essas marcas, não é? Essas marcas aí que nós criamos. É tudo criado pelo homem, que Jesus não exigiu de ninguém isso. É verdade que ele foi batizado, mas ele não batizou ninguém. Ele simplesmente disse, quer me ouvir? Senta aqui e me escuta. E deixou por conta do cidadão aceitar ou não o que ele disse, né? Então, vamos lá. Vamos ver aqui o texto. Deixa eu ver se ele abre aqui.
Vamos lá. Então, essas coisas ficam muito por conta de nós. Nós é que criamos certas situações que não tem nada a ver na realidade, né? A Denise achou a mensagem de Atos 14, 19. Não precisa vocês abrirem, não. Eu mesmo vou abrir aqui só para ler. Obrigado, Denise. É porque eu esqueci de... Eu sempre gosto de verificar antes. Atos 14, 19. Ele botou 19 e 20. Deve ter 14, 19 diz assim... Fim da missão. Entretanto, chegaram a Antioquia e Icônio, alguns judeus, os quais conseguiram instigar as multidões. Apedrejaram, pois, a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Essa foi uma das muitas vezes que ele apanhou e assim ele ganhou muitas marcas, não é? Mas ele mesmo diz, não são essas marcas que vão caracterizá-lo. Então, no texto que eu trouxe aqui para a gente conversar, ele faz referência a essas marcas que está aqui nesse texto do livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 17, que ele diz assim, no livro está desde agora, aqui no texto está, daqui em diante, ninguém me moleste, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas de Jesus, ou do Senhor Jesus. Então, no caso de Paulo, estas marcas não eram apenas marcas físicas. Paulo tinha outras marcas mais importantes, que eram as marcas espirituais, e que provavam a todos que ele era um verdadeiro crente em Jesus, um verdadeiro discípulo ou apóstolo de Jesus. Não importa aí o título, né? Mas é que significando que ele realmente havia se entregado ao Jesus. Então, crente, discípulo, apóstolo. O apóstolo Paulo fala aqui de marcas de Jesus, né? Ele diz, eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Estas marcas de que Paulo fala não são as marcas de um cristão simplesmente nominal. Aquele que diz assim, cristão simplesmente nominal, aquele que diz assim, eu sou cristão. Mas são marcas que o verdadeiro discípulo, o verdadeiro crente traz em si mesmo, tá? E essa palavra crente, ela ficou ao longo do tempo um pouco, vamos dizer assim, desacreditada, porque nós, muitas vezes, passamos a usar essa palavra para denominar um companheiro de uma outra religião. Hoje não é tanto usada, mas no passado as pessoas falavam aos crentes, que o pessoal queria se referir aos evangélicos. Então diziam assim, né? Aquele que não é católico, aquele que não é espírita, é o evangélico. Então o pessoal diz aos crentes. Mas na realidade a palavra crente é aquele que realmente crê em Deus, é aquele que trabalha verdadeiramente na seara do Senhor. E aí ele pode ser católico, evangélico, espírita, budista. Usamos muito de forma inadequada essa palavra durante muitos anos, né? Então, muios pensam que estas marcas a que Paulo se referia eram as suas cicatrizes das pedradas que recebera por causa do testemunho que dava de Jesus. Então, como está aqui no livro, a Denise fez a correção para a gente, aqui no livro estava Atos 19 e 20, mas não é. É Atos
Vocês riscam aí o 19 e 20, coloquem 14, versículo 19. Atos 14, versículo 19. Tentei fazer essa correção aqui na página 77, né? Então, muita gente ainda pensa que quando ele fala dessas marcas, ele está falando das cicatrizes do corpo, das várias vezes que ele recebeu, que ele foi agredido, porque ele estava lá pregando, dando testemunho de Jesus. Mas marcas destas, essas cicatrizes, muitos poderão também ter. Embora se considerem cristãos, nunca souberam ou conheceram quem é verdadeiramente o Cristo. Tem muita gente por aí que, de repente, vai fazer um trabalho missionário em algum lugar, pode ser agredido por estar pregando. Mas isso não quer dizer que essa pessoa que está ali pregando, ele realmente saiba quem é o Cristo. Tem muitos irmãos nossos que às vezes entram num trem, num ônibus, ou ficam na porta de um cemitério, ou ficam numa praça ali, com a Bíblia debaixo do braço, ou qualquer livro, pregando, né? Nós vemos, e ali, às vezes, ele é xingado, que é um absurdo, né? As pessoas, cala a boca aí, eu quero viajar em paz, eu estou tentando dormir aqui, você está falando alto. Às vezes a viagem é muito longa. Ou então, a agressão não é física, mas é verbal. Às vezes o sujeito está lá na televisão, fazendo o culto dele, a pregação dele, e a pessoa está em casa assistindo, xinga, porque a agressão ela pode ser de todos os tipos. E nunca deveria ser empregada. Mas ela pode acontecer de vários tipos. Mas será que esse sujeito que está ali pregando, falando daquela passagem da Bíblia, daquele fato da vida de Jesus, ele sabe, ele conhece verdadeiramente quem é o Cristo? Será que muitos espíritas que fazem suas palestras, que falam de Jesus na casa espírita, pela internet, nos dão curso, conhecem verdadeiramente o Cristo? Às vezes estão. Às vezes estão, né? Então, a condição de Paulo ao escrever esta carta aos Gálatas, na realidade, ele era um prisioneiro de Roma, né? E do imperador César. Mais tarde, ele vai ser preso, né? Porque ele é uma persona não grata, não só para o Império Romano. Olha, na realidade, os romanos não tinham nada contra ele. Na verdade, tudo foi intriga da oposição. E quem era a oposição? Eram os judeus que não gostavam dele. Foram eles que desenvolveram toda essa situação e ele acaba sendo morto na mão dos romanos. Na realidade, os romanos não tinham muito contra ele. Quando essas cartas vão sendo escritas, mais tarde, né, nas últimas, ele já é um prisioneiro lá de Roma e do imperador. Tá? Mas uma coisa a gente observa. Enquanto Paulo está ali preso, ou enquanto ele vive na cidade, ele podia olhar ao redor dele, quando ele caminhava na cidade, quando depois ele está na prisão, e ele percebia que aonde ele estivesse, principalmente aquele era um território dominado pelos romanos, ele via naquele território as marcas de César. Entendeu? Como ele dizia que carregava as marcas do Cristo, ele via em todo o seu redor as marcas de César. Onde ele via as marcas de César? Nas espadas, como nas vestes dos soldados que guardavam as portas dos palácios, das prisões. Lá estavam as marcas de César. Para onde quer que Paulo olhasse, estas marcas estavam presentes. Era a prova e o sinal de que o dono e o senhor de tudo aquilo, de todo aquele território, de todo aquele império, era César. E Jesus vai deixar isso muito caracterizado quando um judeu, querendo envolver Jesus para tentar
acusar Jesus de ser um conspirador, aproxima-se do mestre e diz assim: Senhor, devemos pagar os impostos a César, aos romanos? E o que é que Jesus faz? Diz assim, de uma forma muito inteligente: me mostre a moeda. E o homem tira a moeda e mostra para ele. E ele diz assim: de quem é essa imagem na moeda? E o homem diz: é de César. Então dai a César o que é de César. Então, naquela moeda estava a marca de César. César, o grande imperador, dono de todo aquele domínio. Então, naquele ambiente material, naquele território, tudo tinha as marcas de César. Inclusive, algumas pessoas tinham queimaduras, né, dos senhores. Nós tivemos a nossa escravidão aqui no Brasil. Quantos escravos eram marcados a ferro, como gado, que era a marca do seu senhor, quer dizer, ele me pertence. Então, tudo que estava ali eram as marcas de César, mostrando que César é dono de tudo aquilo. Então, Paulo dizia: eu tenho a marca de Jesus. Ora, se o soldado carrega a marca de César, se a moeda tem a marca de César, isso tudo pertence a César. Assim disse Jesus: dê a César o que é de César. Eu tenho a marca de Cristo. Então eu pertenço a quem? Ao Cristo. Não é verdade? Eu pertenço ao Cristo. Então Paulo, ao terminar esta carta aos Gálatas, e aborrecido com algumas coisas que se estavam a passar, tanto é que ele escreve a carta chamando a atenção dos Gálatas, queria afirmar veementemente que, apesar do estado em que se encontrava, ele era propriedade de Jesus. Estando prisioneiro, estando pobre, estando doente, vivendo num mundo material, onde tudo que era material ali pertencia a César, tanto é que se alguém tivesse uma propriedade e César decidisse tomar propriedade para si, a pessoa tinha que entregar, senão morria. Então ninguém era dono de nada. Tudo pertencia a César. E ele diz: não importa que César seja dono de tudo, que seja material, mas de mim ele não é dono, porque eu sou propriedade de Jesus. Então Paulo podia também despir as suas roupas. Aí eu me lembro de Francisco de Assis, lembra? Ele diz ao pai: você não é meu dono. Ele fica nu na praça e entrega tudo que ele tinha para o pai, mostrando que ele pertencia a Jesus. Aquela imagem de Francisco de Assis também quer lembrar isso. Ele, a partir daquele momento, ele é propriedade de Jesus. Tudo que ele tinha de material, ele devolve para o pai. Tá aqui, ó. Isso tudo são tem a sua marca. Então, eu devolvo para o Senhor. Eu sou propriedade de Jesus. Tanto que agora eu não carrego em mim mais nada que seja da propriedade do meu pai. Então, por isso que ele se despiu. Aquilo é muito simbólico, não é? Então, Paulo podia também até despir as suas roupas e mostrar as várias cicatrizes e pisaduras que ele caiu, os caras pisavam, devido aos maus tratos recebidos pelos vários lugares onde passou e falou de Jesus. E estas suas marcas do corpo, devido às surras que ele levou, também podiam ser chamadas marcas de Jesus, pois foi por causa de Jesus que ele as recebeu. Então ele até podia dizer: tá vendo essa cicatriz aqui? Foi uma pedrada que eu tomei. Mas eu tomei essa pedrada por causa de Jesus. Então, uma coisa terão de ter todos os crentes em Jesus: marcas espirituais, que comprovem a sua identidade como verdadeiros seguidores do Mestre Jesus. Então, aquele que se diz verdadeiramente um crente, um seguidor de Jesus, tem que ter marcas espirituais. Vamos dar uma na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 10.
Segunda carta aos Coríntios. A segunda carta aos Coríntios está depois da primeira carta aos Coríntios. Capítulo 4, versículo 10. Ana Constantino, pode ler para a gente? Aí depois que você terminar de ler, você desliga seu microfone, por favor. Tá bom. A numeração é tão pequenininha, né? É o capítulo 4, versículo 10, né? Isso, segunda carta aos Coríntios. Sem cessar e por toda parte levamos em nosso corpo a morte de Jesus, a fim de que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Então, olha aqui, no meu está assim, incessantemente e por toda parte, trazemos em nosso corpo a agonia de Jesus, a fim de que a vida de Jesus seja também manifestada em nosso corpo. Então, são as marcas espirituais que nós temos que trazer conosco, não as marcas físicas, mas as marcas espirituais. E agora a gente vai ver quais são essas marcas espirituais. Primeira marca, a conversão. A conversão é a primeira marca. Esta é a primeira marca que o discípulo deverá evidenciar. Conversão não é apenas a crença e aceitação da fé no Senhor Jesus. Não é aquela ideia assim, eu aceito Jesus. Ela implica numa mudança na sua vida e no seu pensamento, uma transformação. Todos conhecemos bem a história de Nicodemos, não é verdade? Apesar de ser homem muito religioso e pertencer à mais alta corte dos religiosos em Israel, Jesus teve de lhe dizer: tens de nascer de novo. Porque ele não sabia disso. Está lá em João capítulo 3, versículo de 1 a 12. João capítulo 3, versículo de 1 a 12. Eloá, você pode ler João aí para gente? João capítulo 3, versículo de 1 a 12. João é o último evangelista, tá, gente? Depois de Lucas. É Mateus, Marcos, Lucas e João. João capítulo 3, versículo de 1 a 12. É João? João capítulo 3, versículo 1 a 12. O último evangelista. Ok, já estou com ele. Só vou pegar. Capítulo 3. Capítulo 3. De 1 a 12. De 1 a 12, diálogo com Isso. Nicodemos? Isso. É isso? Ok. O renascimento, o espírito. Havia entre os fariseus um chamado Nicodemos, dos mais importantes entre os judeus. Ele foi encontrar-se com Jesus à noite e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és um mestre enviado por Deus, pois ninguém seria capaz de fazer os sinais que tu fazes. Se Deus não estivesse com ele, Jesus respondeu: eu te afirmo que esta é a verdade. Se alguém não nascer do alto, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como é que pode o homem nascer quando já é velho? Porventura, poderá entrar de novo no seio de sua mãe e nascer? Jesus respondeu:
Eu vos afirmo, esta é a verdade. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Te admires, vós, ser do alto. O vento sopra para onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é quem nasce do Espírito. Nicodemos perguntou, como pode acontecer isto? Jesus disse, és mestre em Israel e não sabes das coisas? Eu te afirmo que essa é a verdade. Nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas não recebereis nosso testemunho, se não acreditardes. Quando vos falo das coisas terrestres, como imaginareis que eu vos fale das coisas celestes? Então, olha só, né? Todos conhecemos a história de Nicodemos, apesar de ser um homem muito religioso e pertencer à mais alta corte religiosa em Israel, Jesus teve de lhe dizer: tens de nascer de novo. Muitos são simplesmente religiosos como Nicodemos, mas não têm uma experiência pessoal com Jesus. Se alguém diz que é discípulo de Jesus e não tem esta marca, que é uma fé firme e operosa, lembram? Fé operosa, e não testemunha que isso transformou a sua vida, tendo passado a ser uma nova criatura, então esse não pode se afirmar um verdadeiro discípulo. Então, essa é a verdadeira conversão. É carregar esta marca espiritual, tá? É a pessoa que é detentora de uma fé firme e operosa e que testemunha isso, testemunha que a sua vida foi transformada, tendo passado a ser uma nova criatura. Se ela não fizer isso, não adianta, ela vai estar apenas dizendo, eu aceitei Jesus. Aí aqui, vamos pegar agora o Vinha de Luz. Primeiro o Vinha de Luz, depois o Caminho, Verdade e Vida, tá? Vinha de Luz, capítulo 45. Quem tiver o Evangelho de Lucas, seria na página 293. Mas Vinha de Luz, capítulo 45. Deixa eu achar aqui. Vinha de Luz, capítulo 45. Eu vou ler, porque eu não vou ler o texto todo, não. Nesse Vinha de Luz, capítulo 45, eu vou pegar uma parte, tá? Por isso que eu vou fazer a leitura. Diz assim, eu, porém, roguei por ti, para que não cesse a tua fé, e tu, quando voltares, apoie os teus irmãos. Vinha de Luz, capítulo 45. Ou Evangelho segundo Lucas, volume 3, página 293. Necessidade essencial. Justo destacar que Jesus, ciente de que Simão permanecia no mundo em que imperam as vantagens de caráter material, é o mundo que nós vivemos hoje, não intercedesse junto ao Pai, a fim de que lhe não faltassem recursos físicos. Então, aqui, justo destacar que Jesus, ciente de que Simão permanecia no mundo em que imperam as vantagens de caráter material, não intercedesse junto ao Pai, a fim de que lhe não faltasse recursos físicos, tais como a satisfação do corpo, a remuneração substanciosa ou a consideração social. Então, olha o que Jesus falou. Vamos lá para cima do capítulo. Eu, porém, roguei por ti, para que não cesse a tua fé. E tu, quando voltares, após os teus irmãos. Jesus rogou a Deus, Senhor, não deixe faltar recursos físicos a Pedro. Não deixe que ele
não tenha com que satisfazer o seu corpo. Senhor, não deixe que falte a Pedro uma remuneração substanciosa, uma consideração social. Jesus não rogou isso a Deus para Pedro. O que ele rogou para a Deus, intercedendo por Pedro, foi: eu, porém, roguei por ti para que não cesse a tua fé. Foi isso que Jesus pediu a Deus em relação a Pedro. Ele pediu: Senhor, não deixe que a fé de Pedro seja abalada. Foi isso que ele pediu. Ele não pediu nada de bens materiais para Pedro. Agora nós vamos pular 2 parágrafos. Diz assim: testemunhava que, de todas as realizações sublimes do homem atual, Jesus, né, testemunhava que, de todas as realizações sublimes do homem atual, a fé viva e ativa é das mais difíceis de serem consolidadas. Reconhecia que a segurança espiritual dos companheiros terrestres não é obra de alguns dias, porque pequeninos acontecimentos podem interrompê-la, feri-la e adiá-la. Por isso é que ele rogava a Deus para que não cessasse a fé de Pedro, porque ele sabia que manter essa fé firme, para nós que vivemos num planeta de provas e expiações, somos espíritos imperfeitos, é uma das coisas mais difíceis. Aí ele diz aqui: a ingratidão de um amigo, um gesto impensado, a incompreensão de alguém, uma insignificante dificuldade, podem prejudicar-lhe o desenvolvimento. Então, olha só, qualquer coisa pode abalar a nossa fé. Por isso que Senira Pinto, naquele livro maravilhoso que eu amo de paixão, Levanta-te, Ama, tem uma página chamada Exortação, onde ela diz: basta uma nuvem ligeiramente cinza, um pouquinho mais grossa, bem longe no horizonte, e nós já ficamos em desequilíbrio, mostrando o quanto a nossa fé é frágil. E ele diz aqui, né? Reconhecia Jesus que a segurança espiritual dos companheiros terrestres não é obra de alguns dias, porque pequeninos acontecimentos podem interrompê-la, feri-la e adiá-la. Pequeninos acontecimentos, diz Emmanuel. A ingratidão de um amigo, um gesto impensado, a incompreensão de alguém, uma insignificante dificuldade podem prejudicar o desenvolvimento. Por isso é que Jesus roga a Deus que não permita cessar a fé de Pedro. Quanto aos bens materiais, ele não está se preocupando. Aí eu vou pedir, José Marcos, você pode nos ajudar? Fazendo a leitura do Caminho, Verdade e Vida, capítulo 15. Quem tiver o Evangelho segundo Lucas, é na página 293. Mas quem não tiver, Caminho, Verdade e Vida, capítulo 15. Será que o Zé Marcos está aí? Eu não sei. Eu estou aqui, só estou me enrolando. Só um instantinho. É isso aí, mais nada. Enquanto ele está procurando, eu vou dando... Quem já achou o Caminho, Verdade e Vida, vai na Bíblia e acha lá o livro de Salmos, capítulo 18, e já deixa engatilhado capítulo de Salmos, Salmos, capítulo 18, lá no Antigo Testamento. Que enquanto o Zé Marcos procura isso... Eu já achei. Qual que você quer? Qual item? É o Caminho, Verdade e Vida, capítulo 15. Capítulo 15. Quem já achou, procura. Conversão. Isso, conversão. Pode ler aí para gente. Só um minutinho. Enquanto isso, os outros podem procurar Salmos no Antigo Testamento, capítulo 18. Porque aí a gente não perde tempo. Você desculpe aí, porque eu me enrolei. Tudo bem. Conversão. Vamos lá? Vamos. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos.
Jesus, Lucas, capítulo 22, versículo 32. Não é fácil a conversão do homem, quanto afirmam os portadores de convicções apressadas. Muitos dizem, eu creio, mas poucos podem declarar, estou transformado. As palavras do mestre a Simão Pedro são muito simbólicas. Jesus proferiu-as na véspera do Calvário, na hora grave da última reunião com os discípulos. Recomendava ao pescador de Cafarnaum confirmar-se os irmãos na fé, quando se convertesse. Acresce notar que Pedro sempre foi o seu mais ativo companheiro de apostolado. O mestre preferia sempre a sua casa singela, para exercer o divino mistério do amor. Durante 3 anos sucessivos, Simão presenciou acontecimentos assombrosos. Viu leprosos limpos, cegos que voltavam a ver, loucos que recuperavam a razão, deslumbrara-se com a visão do Messias transfigurado no labor, assistia à saída de Lázaro da escuridão do sepulcro e, no entanto, ainda não estava convertido. Eu que me enrolei aqui. Já vi. Perdão. Seriam necessários os trabalhos imensos de Jerusalém, os sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo, para que pudesse converter-se ao Evangelho e dar testemunho do Cristo a seus irmãos. Não será por se maravilhar tua alma antes as revelações espirituais que estarás convertido e transformado para Jesus? Simão Pedro presenciou as revelações com o próprio Messias e custou muito a obter esses títulos. Trabalhemos, portanto, por nos convertermos. Somente nessas condições estaremos habilitados para o testemunho. Então, a gente acho que eu já vou o microfone agora. Já vou fechar. Só um minutinho. Pode ir seguindo aí. Então, a gente percebe aqui que essas marcas espirituais não é uma coisa tão fácil de conseguir. E ele lá no início, ele diz aqui, ó, não é tão fácil a conversão, porque no texto está lá, ó, esta é a primeira marca que o discípulo deverá evidenciar. Mas não é uma marca fácil de conseguir, como ele diz Emmanuel aqui, quanto afirmam os portadores de convicções apressadas. Muitos dizem, eu creio, mas eu aceito Jesus, mas poucos podem declarar, estou transformado. Né? Estou transformado. Tenho uma fé firme e operosa. E o meu exemplo testemunha a minha transformação. Então a gente vê que Pedro caminhava com Jesus, era aquele que primava da maior intimidade com o mestre. Sempre foi o seu mais ativo companheiro de apostolado. No entanto, ainda não estava convertido. E Emmanuel diz aqui, seriam necessários os trabalhos imensos de Jerusalém, da casa do caminho, após a morte de Jesus, tá? Os sacrifícios pessoais, as lutas enormes travadas consigo mesmo, aí entra a renúncia, para que ele pudesse converter-se ao Evangelho e dar testemunho do Cristo. Então, Emmanuel diz aqui, não é por você se maravilhar a tua alma, oh meu Deus, que revelação fantástica, que você está convertido e transformado para Jesus. Simão Pedro assistiu tudo isso, né? E demorou para se tornar um verdadeiro convertido. Então, Emmanuel nos convoca a trabalhar, né? Trabalhar por essa conversão, porque somente nessas condições nós estaremos realmente habilitados para o testemunho. Então, a gente vai percebendo
Como isso é difícil, mas não é impossível. E lá nos livros de Salmos, que eu pedi para vocês olharem no capítulo 18, no Antigo Testamento, versículo 32. Salmos, versículo 32. Eloá, Eloá não, é Ana Brito. Ana Brito, você achou Salmos? Se você achou, lê aí pra gente o 32 e o 33. Eu não achei, não, Rose. E eu tô em obra aqui, Eu tá? vou ler aqui. Tá barulho. É o Tá Antigo barulho, tô em obra. Salmos, diz assim, capítulo 18, versículos Eu vou fechar aqui, 32 tá? e 33. Diz assim: pois fores Yahvé, quem é Deus? E quem é rochedo a não ser nosso Deus? Ele é o Deus que me cinge de força e torna perfeito o meu caminho. Ele é o Deus que me cinge de força e torna perfeito o meu caminho. Então, precisamos trabalhar por nos convertermos e Deus estará sempre nos cingindo de força e tornando perfeito o nosso caminho. Então, temos que abraçar a tarefa. Então, essa seria a primeira marca que o discípulo deve ter, a conversão. Então, vamos continuar aqui. A segunda marca, consagração. Esta é outra das marcas que demonstra que pertencemos ao Senhor, a consagração. A primeira foi a conversão, né? A segunda é a consagração. No Antigo Testamento, quando alguém era consagrado ao Senhor, significava que isso pertencia ao Senhor. Né? Quando algo era consagrado ao Senhor, significava que aquilo pertencia ao Senhor. E só podia ser usado em benefício do Senhor. Então, a primeira é a conversão, a segunda é a consagração. A igreja primitiva, aquela igreja à época de Jesus, teve aquele grande impacto na época, né? Que nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos, porque aqueles discípulos eram consagrados ao Senhor. E o que é essa consagração? É isso aqui, ó, que está em negrito aqui, em azul. Aquilo que tem maior força e influência não é o que dizemos, e sim o que fazemos. Essa é a maior consagração. Não são as nossas palavras, mas as nossas ações. Então, nós temos aqui uma mensagem de Joana de Ângeles, que ela diz assim: vive de tal forma que deixes pegadas luminosas no caminho percorrido, como estrelas apontando o rumo da felicidade. Então, vive de tal forma que deixes pegadas luminosas no caminho percorrido, como estrelas apontando o rumo da felicidade. Ora, se você viver deixando pegadas luminosas no caminho percorrido, alguém que vem atrás vai olhar, ver as pegadas luminosas e vai caminhar sobre elas. Então, ela está falando sobre o que aqui? Ela está falando sobre exemplo. Porque os que virão atrás vão seguir as tuas pegadas luminosas e vão alcançar a felicidade. Tem uma mensagem também de Sêneca, onde ele diz assim: é longa a estrada dos preceitos, dos ensinamentos. A dos exemplos é breve e mais segura. Linda, né? É longa a estrada dos preceitos. A dos exemplos é breve e mais segura. Fenelon também deixa uma mensagem. Ele diz: em todas as idades, o exemplo pode muitíssimo convosco. Na infância, então, é onipotente. Olha aí a importância da evangelização infantil. Em todas as idades, o exemplo pode muitíssimo convosco.
na infância, então, é onipotente? Porque a infância é a idade de semear, não é? É a época que a gente tem que semear, para que, no futuro, aquela planta germine e dê frutos. Então, é a época da semeadura. O padre Manuel Bernardes diz assim: não há modo de mandar ou ensinar mais forte e suave do que o exemplo. Persuade sem retórica, seduz sem porfiar e insistir, convence sem debate, todas as dúvidas desata e corta caladamente todas as desculpas. Então, não há modo de mandar ou ensinar mais forte e suave do que o exemplo. Persuade sem retórica, seduz sem porfiar, convence sem debate, todas as dúvidas desata e corta caladamente todas as desculpas. Jesus disse: dei-vos um exemplo, para que, como eu vos fiz, também vós o façais. Olha Jesus falando aí do exemplo, não é? E tá lá, na minha Bíblia diz assim: dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, também vós o façais. Então, Jesus está dizendo que ele deu o exemplo. Ele deu o exemplo como nós devemos agir. E que nós possamos fazer como ele fez. Isso chama-se consagração. É a outra marca espiritual. E no livro Vozes do Grande Além, de Francisco Canto Xavier, por Espírito Diversos, tem um texto, são vários espíritos que assinam os textos. Um deles é o de Emmanuel. O texto de Emmanuel chama-se A Ideia. Eu trouxe um trechinho desse texto de Emmanuel, onde Emmanuel diz assim: nos mínimos lances do apostolado de Jesus, vemo-lo associando verbo e ação. Jesus ensinava e depois dizia assim: ó, é assim que se faz, o que eu ensinei. No lançamento das ideias renovadoras, com que ele veio redimir o mundo. Né? Deixa eu só fazer uma anotaçãozinha aqui. Então ele diz aqui: nos mínimos lances do apostolado de Jesus, vemo-lo associando verbo e ação no lançamento das ideias renovadoras com que veio redimir o mundo. E é por isso que, em nossas tarefas habituais, precisamos selecionar em nossas manifestações as ideias que nos possam garantir saúde e tranquilidade, melhoria e ascensão. Então, a gente tem que fazer uma seleção, não é? Daquelas ideias que nós vamos manifestar. Não nos esqueçamos de que nossos exemplos, nossas maneiras, nossos gestos e o tipo de palavras que cunhamos para uso de nossa boca geram ideias que, à maneira de ondas criadoras, vão e vêm, partindo de nós para os outros e voltando dos outros para nós, com a qualidade de sentimento e pensamento que lhes infundimos, levantando-nos para o triunfo ou impulsionando-nos para a derrota. Nós estudamos isso quando falamos de pensamento e sintonia no estudo do curso O Livro dos Espíritos. Esse alerta de Emmanuel é fantástico. Não nos esqueçamos de que... E olha, lembrando aqui Paulo de Tarso, nós estamos cercados por uma multidão de testemunhas, disse o apóstolo. Estamos cercados por uma multidão de testemunhas. E aí Emmanuel diz: não nos esqueçamos de que nossos exemplos, nossas maneiras, nossos gestos e o tipo de palavra que cunhamos
pode ser palavra escrita ou palavra verbalizada, para uso de nossa boca, geram ideias que, à maneira de ondas criadoras, vão e vêm. Lembra como falando de emissor e receptor? Nós emitimos, alguém recebe e redireciona o que nós mandamos, agora potencializado pelas ideias dele, para nós. Então é o vai e vem, partindo de nós para os outros e voltando dos outros para nós, com a qualidade de sentimento e pensamento que lhes infundimos, levantando-nos para o triunfo, se forem boas as nossas palavras, ou impulsionando-nos para a derrota, se forem maus as nossas ideias, as nossas palavras. Evitemos o calão. Calão são os palavrões, né? A palavra desqualificada. A queixa, a irritação, o apontamento insensato, a gíria deprimente e a frase pejorativa, preconceituosa, não apenas em nosso santuário de preces, mas em nosso intercâmbio vocal, quer dizer, no nosso dia a dia. Porque toda expressão conduz à inspiração e pagaremos alto preço pela autoria indireta do mal. Gente, esse texto de Emmanuel, eu tenho o PDF desse livro, eu vou mandar para vocês. Foi um dos primeiros livros que eu adquiri. Nós estudamos ele no CEOI, lá pelos anos de 1995, por aí. Foi um dos primeiros livros que nós estudamos no CEOI. Vozes do Grande Além, de Além. Então, esse texto, a ideia, se eu não me engano, ele é o segundo texto do livro. Ele é maravilhoso. Ele tem muito mais, ele vem falando de Jesus e depois ele coloca aí esse parágrafo. Eu vou mandar para vocês o PDF, leiam o texto todo. É maravilhoso. E ele diz aqui, ó, porque toda expressão conduz à inspiração e pagaremos alto preço pela autoria indireta do mal. Tá? Então, tudo que a gente fala poderá inspirar alguém. E nós poderemos inspirar alguém de forma negativa. E nós vamos pagar por tudo aquilo que o companheiro possa ter feito, inspirado pela nossa expressão, pela nossa ideia, se ela for negativa. Como também receberemos o mérito se ele fizer coisas boas, inspirada pelos nossos pensamentos. Então, um grande alerta de Emmanuel, né? Então, nós já falamos sobre duas marcas do Cristo. A primeira foi a conversão, a segunda a consagração. E a gente encerra essa segunda marca, consagração, com essa frase: o mundo pode mudar para melhor se cada um de nós for mais consagrado ao Senhor. Se buscarmos essa marca do Cristo, a consagração. A terceira marca espiritual, perseverança. É muitas vezes difícil encontrar nos discípulos a marca da perseverança. Muitos fogem de um compromisso sério com Deus ou colocam em segundo plano esse compromisso, priorizando suas questões materiais em detrimento das espirituais. Nós sabemos disso, né? Muitas vezes, olha, tem um trabalho, não, hoje eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo outro para fazer, eu tenho aquilo outro para fazer, e vai deixando para depois o compromisso com Jesus. Vamos lá fazer um estudo? Não, é sempre a mesma coisa, aquela mulher chata falando, tem que ficar lendo, isso é cansativo. Eu prefiro assistir aqui o Faustão, agora tem o Marcos Mion, depois vai ter o outro. Nada contra a gente ter o lazer, mas nós não podemos nos dedicarmos mais às questões materiais do que às questões espirituais. Eu vou pedir aí, Alberto, você pode ler para a gente Lucas 16:13, Lucas é o terceiro evangelista.
É o terceiro. Mateus, Marcos, Lucas. Capítulo 16, versículo 13. Vamos lá. Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Inclusive, o capítulo 16, eu não vou ler, eu só vou citar aqui. O capítulo 16 de O Evangelho segundo o Espiritismo é todo ele consagrado a esse versículo. Capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, nós vamos ter no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, todo o capítulo 16 consagrado a esse versículo, que é o capítulo 16 do Evangelho de Lucas, versículo 13. Ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, ou a Deus e as coisas materiais. O dinheiro aqui representado não só na moeda, mas também as questões materiais. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muitos fogem de um compromisso sério com Deus, ou colocam em segundo plano esse compromisso, priorizando suas questões materiais em detrimento das espirituais. É raro uma verdadeira perseverança. Sem esta marca, a perseverança, essa terceira marca, o nosso testemunho não será eficaz. Por isso que lá no primeiro texto, no Vinha de Luz, capítulo 45, Emmanuel diz, não é fácil ser um convertido, não é? Livro Fonte Viva, Alberto mesmo. Alberto, se você tiver o Fonte Viva, dá para ler capítulo 99 ou Cartas de Paulo, páginas 771 e 772. O Alberto, se eu não me engano, tem as Cartas de Paulo. Página 771 e 772 e os outros, Fonte Viva, capítulo 99. Posso? Pode. Persiste e segue. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Paulo, Hebreus, capítulo 12, versículo 12. O lavrador desalento quase sempre escuta as sugestões do cansaço. Interrompe o serviço em razão da tempestade e a inundação lhe rouba a obra começada e lhe aniquila a coragem incipiente. Descansa em virtude dos calos que a enxada lhe ofereceu, e os vermes se incumbem de anular-lhe o serviço. Levanta as mãos no princípio, mas não sabe tornar a levantá-las na continuidade da tarefa e perde a colheita. O viajor, por sua vez, quando invigilante, não sabe chegar convenientemente ao termo da jornada. Queixa-se da canícula e adormece na penumbra de ilusórios abrigos, onde inesperados perigos o surpreendem. De outras vezes, salienta a importância dos pés ensanguentados e deita-se às margens da senda, transformando-se em mendigo comum. Usa os joelhos sadios, não se dispondo, todavia, a mobilizá-los quando desconjuntados e feridos, e perde a alegria de alcançar a meta na ocasião prevista. Assim, acontece conosco na jornada espiritual. A luta é o meio,
O aprimoramento é o fim. A desilusão amarga. A dificuldade complica. A ingratidão dói. A maldade fere. Todavia, se abandonarmos o campo do coração, por não sabermos levantar as mãos, de novo, no esforço persistente, os vermes do desânimo proliferarão precípites no centro de nossas mais caras esperanças. E se não quisermos marchar de joelhos desconjuntados, é possível sejamos retidos pela sombra de falsos refúgios durante séculos consecutivos. Então, aqui, quando ele diz aqui, ó, levanta as mãos no princípio, mas não sabe tornar a levantá-las na continuidade da tarefa e perde a colheita. Eu me lembrei, sabe de quê? Quando a gente estava estudando a história dos Hebreus, que tem um momento, eu não me lembro bem quem era o profeta, em que o profeta levantava as mãos para o céu e pedia ajuda de Deus. Aí eles ficavam, né, lutando. Quando o profeta baixava as mãos, eles esmoreciam. Aí o profeta tinha que levantar as mãos de novo, porque eles não percebiam que eles deveriam perseverar. Não precisava o profeta ficar baixando, levantando a mão. Eles tinham que perseverar, né? Então, aqui, ó, levanta as mãos no princípio, mas não sabe tornar a levantá-las na continuidade da tarefa e perde a colheita. Então, não é perseverante. Depois ele diz, o viajor, por sua vez, quando invigilante, não sabe chegar convenientemente ao termo da jornada. Queixa-se da canícula. Canícula é um calor muito forte. Então, ele queixa-se do calor forte e adormece na penumbra de ilusórios abrigos, onde inesperados perigos o surpreendem. De outras vezes, salienta a importância dos pés ensanguentados e deita-se às margens da senda, transformando-se em mendigo comum. E aí ele diz, ó, assim acontece conosco na jornada espiritual. A luta é um meio de viver. O aprimoramento é o fim. A desilusão amarga, a dificuldade complica, a ingratidão dói, a maldade fere. Sim, todavia, se abandonarmos o campo do coração, por não sabermos levantar as mãos como os profetas, de novo, no esforço persistente, os vermes do desânimo proliferarão, precípites no centro de nossas mais caras esperanças. E se não quisermos marchar, de joelhos desconjuntados, é possível sejamos retidos pela sombra de falsos refúgios durante séculos consecutivos. E aí eu me lembro aqui, de há muitos e muitos anos, de um companheiro numa reunião mediúnica, que ele chegou à reunião mediúnica num estado lastimável, né? Tendo até assim uma forma um pouco animalesca. E aí ele foi conversado com ele, explicado, né? Orientado, e ele percebeu que a solução para a situação que ele se encontrava era o quê? Perseverar, seguir em frente, como nos disse aqui Emmanuel. Fosse como fosse. E aí ele disse assim, mais ou menos assim, eu estou me arrastando, porque ele tinha uma forma meio animalesca. Como eu devo ir? E aí foi dito a ele, venha como você pode. Se você está se arrastando como um animal, qualquer coisa assim, venha como você está, mesmo com os joelhos desconjuntados. Como você se encontra no momento, meu irmão? E ele sabia, ele disse, eu estou nessa situação. Como é que eu vou? E foi dito a ele, do jeito que você está, caminhe. É o que Emmanuel disse aqui. Ah, não quer, tá com o joelho desconjuntado e não quer caminhar? Nada disso. Ele deixa aqui, ó. E se não quisermos marchar de joelhos desconjuntados, porque se você está de joelho desconjuntado, é assim que você vai. Se você está se arrastando pelo chão, é assim que você deve caminhar. É possível sejamos retidos pela sombra
de falsos refúgios durante séculos consecutivos. Porque se você está se arrastando, foi você que se colocou assim. E agora você quer seguir em frente? Venha como pode. Então, a perseverança é uma das marcas espirituais. E a terceira aqui, né? Desculpe aqui. Na realidade, a firmeza é a quarta, tá, gente? Eu botei o número errado aqui. A firmeza é a quarta, que a primeira foi a conversão, a segunda foi a consagração, a terceira foi a perseverança e a quarta é a firmeza. A quarta é a firmeza. Outra marca muito importante é a da nossa firmeza. Muitos até são bons discípulos, mas perante certas pressões ou circunstâncias não mostram firmeza. Iraci está aí? Eu acho que só falta a Iraci ler, não é? Estou sim, estou aqui. Livro novo, como eu não esqueço, eu sou fogo. No seu livro novo, Caminho, Verdade e Vida, você vai ler o texto do capítulo 124. Cheguei lá, estou aqui na firmeza de fé. Isso. Vamos lá. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo. E na época da tentação, se desviam. Jesus. Lucas capítulo 8, parágrafo 13. Versículo 13. Eu ainda não me acostumei com isso, não. A palavra pedra entre nós costuma simbolizar rigidez e impedimento. No entanto, convém não esquecer que Jesus, de vez em quando, a ela recorria para significar a firmeza. Pedro foi chamado pelo mestre certa vez a rocha viva da fé. O Evangelho de Lucas fala-nos daqueles que estão sobre pedra, os quais receberão a palavra com alegria, mas que, por ausência de raiz, caem fatalmente na época das tentações. Não são poucos os que estranham essa promessa de tentações, que, aliás, devem ser consideradas como experiências imprescindíveis. Na organização doméstica, os pais cuidarão excessivamente dos filhos, em pequeninos, mas a demasia de ternura é imprópria no tempo em que necessitam demonstrar o esforço de si mesmos. O chefe de serviços ensinará os auxiliares novos com paciência e depois exigirá, com justiça, expressões de trabalho próprio. Reconhecemos, assim, pelo apontamento de Lucas, que nas experiências religiosas não é aconselhável repousar alguém sobre a firmeza espiritual dos outros, enquanto o imprevidente descansa em bases estranhas. Provavelmente está tranquilo, mas se não possui raízes de segurança em si mesmo, desviar-se-á nas épocas difíceis, com a finalidade de procurar alicerces alheios. Tudo convida o homem ao trabalho de seu aperfeiçoamento e iluminação. Respeitemos a firmeza de fé, onde ela existir, mas não olvidemos a edificação da nossa para a vitória estável. Então, esse texto maravilhoso de Emmanuel. Maravilhoso. Quando ele diz aqui, ó, o Evangelho de Lucas, no segundo parágrafo, fala-nos daqueles que estão sobre pedra, os quais receberão a palavra com alegria, mas que, por ausência de raiz, caem fatalmente na época das tentações. Mas ele vem e alerta que essas tentações
precisam ser consideradas como experiências imprescindíveis. Então, essas tentações não são coisas negativas, são experiências que nós precisamos nos depararmos para avaliar se estamos realmente preparados ou não. Então, tudo é motivo de aprendizado. Então, ele fala aqui sobre a firmeza da fé. Precisamos ser firmes. E ele diz aqui, não é aconselhável repousar alguém sobre a firmeza espiritual dos outros, tá? Nós temos que trabalhar a nossa própria firmeza. Tudo convida o homem ao trabalho de seu aperfeiçoamento e iluminação. E não devemos esquecer a edificação da nossa firmeza para a vitória estável. Então, nós encontramos aqui no estudo de hoje 4 marcas espirituais. Há várias outras, mas nós destacamos 4. A primeira, a conversão. A segunda, a consagração. A terceira, a perseverança. E a quarta, a firmeza. Como falei, aqui está errado, eu botei 3 firmeza, mas a quarta é a firmeza. Então, conversão, consagração, perseverança e a firmeza. São as marcas espirituais que nós temos que trabalhar por incutir em nós mesmos, para que possamos verdadeiramente sermos chamados de discípulos do Senhor, para termos esse título, né? Sermos verdadeiramente aqueles que estão trabalhando ao lado do Senhor. Só assim iremos ver e saber quais e quantas são as nossas marcas. E devemos nos esforçar para que elas possam ser bem visíveis, não é? Então, temos que nos esforçar para adquirir as marcas e deixá-las bem visíveis. Oi? Por favor, repete para mim. O quê? As marcas. As marcas. A primeira, conversão. A segunda, consagração. A terceira, perseverança. E a quarta, firmeza. Conversão, consagração, perseverança e firmeza. São muitas outras marcas, mas essas, podemos dizer, talvez sejam aquelas mais fortes, né? Então, nós devemos buscar colocar em nós essas marcas e deixá-las bem visíveis. Agora, nós vamos voltar ao nosso livro, Epístola de Paulo à Luz do Espiritismo, do Antônio César Perry de Carvalho, na página 78, para que possamos encerrar o nosso estudo. E ele diz aqui, lá no final da página 78, a Epístola aos Gálatas é fortemente sugestiva para mais ampla reflexão e avaliação sobre as marcas do Cristo, no sentido ético, moral e espiritual em nossas vidas. Então, como é importante, gente, o estudo dessa carta aos Gálatas, tá? Ela é, como ele diz aqui, fortemente sugestiva para a mais ampla reflexão e avaliação sobre as marcas do Cristo no sentido ético, moral e espiritual em nossas vidas. Então, olha quanta coisa, gente, quanta coisa nós estudamos, nós aprendemos dessa carta aos Gálatas, né? Então, quando fala-se das marcas do Cristo, muita gente pensa, é as marcas que Paulo recebeu por causa dos apedrejamentos. Até pode ser, porque ele vai dizer, tá vendo essa pedrada aqui? Eu recebi porque eu estava pregando pelo Senhor. Mas são outras marcas que o verdadeiro cristão deve buscar colocar em si, as marcas espirituais.
E como disse Emmanuel, não são fáceis, né? Porque Pedro caminhou com ele, com Jesus, e demorou para se converter. Só foi realmente se converter após a morte de Jesus. Quando ele foi trabalhar lá na Casa do Caminho, não é? Ali trabalhando na Casa do Caminho, que ele realmente... E quando ele começou a buscar operar a transformação nele mesmo. Aí esse trabalho de reeducação espiritual. E nesse último texto da firmeza, eu me lembrei muito ontem a aula do Nosso Lar, quando a mãe do André Luiz, ela fala, né? Na verdade foi na aula anterior, quando ela fala, eu também errei, por excesso de carinho que eu dei a você. Não é? E não busquei, e não preparei você verdadeiramente como um pai e uma mãe deve preparar o filho para o futuro. Protegi demais. Aí ontem ela disse para ele, meu filho, não fica com essa lamentação não, porque aí ela mostrou a firmeza, que ela não tinha mostrado antes. Eu não vou ficar parada por causa de você. Esquece essa lamentação. Então a gente vê, né, que essas 4 marcas espirituais, conversão, consagração, perseverança e firmeza, nós temos que instalar em nós. E aí, Denise, você já instalou essas marcas espirituais? É um esforço muito grande que a gente tem que fazer, né? Nossa, eu não sei nem em qual delas eu estou. Nós Sabe? estamos em processo, né, Denise? Estamos em processo. É conversão, consagração. Eu acho que ainda está na consagração, né? Mas será que a gente precisa colocá-las em nós em ordem? Ou nós podemos trabalhar todas elas? Não, porque aí depende de cada um, né? De repente, você pode trabalhar a conversão, a consagração, a perseverança e a firmeza paralelamente. Pode ser ao mesmo tempo. Pode ser ao mesmo tempo. Por que não? Mas exatamente, porque cada um tem uma forma diferente de receber as coisas, de entender, né, de compreender. Uns compreendem mais cedo, outros demoram mais tempo para compreender. Uns trabalham mais cedo e outros demoram mais a trabalhar. Isso não quer dizer que não tenha sido convertido, né? Mas, deixa eu ver, peraí, para poder colocar isso, mas ele pode ainda não estar consagrado. Não é mesmo? Porque ainda não coloca em exercício. Então, isso. depende muito. Mas depende também de depender de porque essa ordem não quer dizer que seja... descobrir a sua firmeza, né? Eu sei. Você pode trabalhar numa outra ordem. O importante é que você esteja buscando colocar essas marcas. Trabalhar todas elas, né? Isso. Absorver todas. Exatamente. Colocar tudo na sua vida. E não está... Em você. Emmanuel fala, sentado... eu estou com o joelho desconjuntado, eu não vou seguir. Não, seguir do jeito que está. Do jeito que você está no momento. Lembra que a gente diz assim, a melhor hora, quando é essa? Ai, que melhor idade para fazer isso? É essa idade que você tem agora. Esse é o melhor momento. É o momento que você despertou. Ah, mas o meu joelho está desconjuntado. Vai manquitolando. Ah, eu estou me arrastando. Vai. O importante é que você, do jeito que você está. Não, eu vou esperar a próxima reencarnação, que eu vou melhorar. Né? Eu me lembrei uma vez, há muitos anos atrás, lá nos idos de 1990, antes até do CEOI,
90, 92, né, eu comecei a fazer visita lá do Curupaiti. Aí foi nessa época que eu conheci meu grande amigo Guape. Foi em 1990 que eu conheci o Guape. E aí eu, empolgada com aquele trabalho, que é um trabalho que eu amo de paixão, e os 20 e poucos anos que eu trabalhei lá, um trabalho que sempre me apaixonou, foi estar ali com aqueles companheiros rossenianos. E uma vez eu convidei uma companheira muito querida. Eu disse, vamos lá, que aí eu convidava todo mundo, né? Vamos. Aninha foi, Eloá foi, um monte de gente foi. E essa companheira falou para mim assim, deixa a minha vida melhorar, deixa eu estar trabalhando, tudo se equilibrar, ficar tudo bem na minha vida, que aí eu vou visitar. Aí, na época, eu não dei a resposta que hoje eu diria. Eu dizia assim, mas quando tudo melhorar, você nem precisa. Porque lá a gente ia aprender, a gente crente que ia fazer a caridade, a gente ia receber a caridade, né? Então, é aquela coisa, não ter esse negócio, deixa a situação melhorar, eu equilibrar, eu ter mais tempo, porque minha vida tá tão cheia de coisinha, né? Eu não tenho tempo para isso, eu tenho tempo para nada, porque eu trabalho, eu costumo... Mas eu dizia isso, Rose. Oi? Eu dizia isso. Ah, não, meu trabalho na escola me deixa, naquela época eu estava na direção de escola, me deixa muito atarefada, tem muita coisa para fazer, e quando eu me aposentar, foi isso que eu dizia, quando eu me aposentar, Então, só que Jesus me pegou pelo laço, né? a gente Ele quis se aposentar, nada, vamos embora. vai como a gente está. Se a gente está com o pé descalço, vai de pé descalço. A roupa tá rota, vai com a roupa rota. Tô cheio de chaga, tá doendo, tá sangrando, vai do jeito que está. Vá de joelho desconjuntado. Não fique... Ô, Rose, minha aposentadoria demorou a beça. Então, se eu fosse esperar a aposentadoria para começar... esperar, não dá pra Pois esperar, é, não. demorou a beça. Eu fui me Igual ele aposentar com falou, 37 anos de magistério. Era para me aposentar com 25. Eu só consegui com 37, porque eu não tinha idade. Eu Eu também comecei muito aposentei nova. agora. Mas, Então é olha, isso. É que a gente busque colocar essas marcas do Cristo em nós. É difícil, o Emmanuel mesmo falou no caso lá de Pedro, mas Pedro seguiu em frente e foi trabalhando, que a gente vai fazendo isso, que a gente vai colocando essas marcas, entendeu? Para que a gente possa realmente estar consagrado ao Senhor. Do jeito que tá. Tá difícil? Tá ótimo, tá tudo bem, graças a Deus. Vamos em frente. Hoje eu terminei mais cedo, hein, gente? Fiz esforço aqui para terminar mais cedo, porque a vontade de que dá é da gente ir falando, estudando, colocando, né? Porque é uma coisa muito rica, muito bonita, e eu sou apaixonada. Então, aqui eu vou fazer novamente nossos avisos antes da gente encerrar. Lembrando a todos do Setembro Verde, que é o mês de setembro, às quintas-feiras, que nós teremos nossas palestras voltadas para a sustentabilidade. Toda quinta-feira, serão 5 quintas-feiras, e o horário é diferenciado, vai ser às 19h30, e não às 19h40, como são as palestras. Em outubro, volta o horário. E o nosso curso do livro Diversidade dos Carismas, que vai começar assim que terminar a Gênese. São 2 volumes o livro, mas quem comprar o livro novo, vem os 2 volumes no livro só. Ou pode usar o PDF que eu mandei, que ali está o volume 1 e o volume 2 em sequência. É uma obra, uma das melhores obras do Hermínio Miranda, que vai fazer um estudo completo, praticamente, sobre a mediunidade. Para aqueles que trabalham, né, com a mediunidade, que gostam de estudar. Então, quinta-feira de setembro, deve ser a primeira ou a segunda, às 17 horas, nós teremos aí o curso do livro Diversidade dos Carismas. Então, agora vamos encerrar o nosso estudo da noite de hoje, agradecendo a Deus a oportunidade. Eu vou pedir para o meu amigo Alberto fazer a nossa prece de encerramento.
levando os pensamentos a Deus, o Senhor da vida, sempre agradecendo, Senhor, a oportunidade do estudo que nos permite ampliarmos o nosso discernimento, a nossa compreensão. Que vós, Senhor, nos fortaleça na fé para que possamos ter a força necessária de superar os obstáculos íntimos, os obstáculos de toda a natureza, que fazem parte da existência como encarnados. Senhor, agradecidos estamos por todas as bênçãos e por todas as dádivas. Nos voltando ao Mestre de Luz, ao Mestre Jesus, agradecidos pelos seus ensinamentos, e busquemos seguir as suas diretrizes, buscando as suas marcas, buscando vivenciar pelo exemplo, através da vivência íntima com vós, Mestre de Luz, a vivência de tudo que vós nos trouxe como ensinamento. Essas são as suas marcas que precisamos colocar em prática no nosso dia a dia, para que possamos nos dizer fiel a vós, seguidores do Cristo, que possamos verdadeiramente nos voltar para esse propósito. Rogamos a vós que nos ilumine neste caminhar, para que possamos ter as suas marcas vivas nos nossos atos, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Agradecidos a toda essa espiritualidade que nos assiste, que nos ampara, e que possamos todos seguir o caminho com perseverança, um caminho com firmeza, um caminho de superação dos nossos obstáculos íntimos, para que possamos seguir verdadeiramente em comunhão com o Pai, buscando este caminho de aperfeiçoamento íntimo, de aprimoramento moral. Portanto, agradecidos estamos por este momento de estudo que sempre nos traz aquilo necessário para nos fortalecer em nosso caminhar. E ao término desta oração, agradecidos ao Pai, e que estejamos com o Senhor, hoje, agora e sempre. Agradecemos ao nosso irmão Alberto a sua prece e queremos desejar a todos um bom fim de semana. A nossa amiga Ana Constantina, eu não sei se congelou, teve um problema na internet, ela não está presente. Mas eu deixo para todos vocês, meus amigos, um abraço no coração, tá bom? E... Boa noite. Ah, ela está aí, né? A Aninha está aí, né? Então, um abraço. Eu acho que hoje eu contei... Eu fiquei o tempo todo aqui. É que entendeu? Você da imagem. A gente está só... mas eu estou aqui acompanhando o estudo, sim. Então, hoje só a Ana Brito que não conseguiu falar, mas está todo mundo contemplado aí. Gente, estou com obra aqui. Um bom fim de semana para vocês, tá? Boa noite para todos. Obrigado. Amém. Um grande abraço a todos e todas. Por isso vocês estão aprendendo a mexer na Bíblia, né? Já está todo mundo ficando craque. Tchau, gente. Tchau. Tchau, pessoal. Boa noite a todos. Até a próxima semana.